Tá na hora. Segundou da melhor forma. Boa tarde. Eu digo da melhor forma porque estamos ao vivo para toda Santa Catarina. Muito obrigado pela sua companhia. O Jogo Aberto SC tá começando e hoje tá do jeito que o povo gosta, cheio de gols para você conferir. Então, cola aí. Brusque vence o Avaí no Heriberto Wilson. Após 2 rodadas sem vencer, Figueirense supera a Chapecoense na Arena Condá e encosta na parte de cima da tabela. E mais, veja os gols da 10ª rodada do Catarinense. E terminou nesse final de semana o Rio Open de tênis, o maior torneio da América do Sul. E o tenista Rafael Matos conquistou o título inédito para o Brasil nas duplas. Rafa Matos, que é atleta da ADK Tênis de Itajaí, e o colombiano Nicolas Barrientos derrotaram a dupla dos austríacos Alexander Erler e Lucas Midler por 6-4, 6-3. Com a vitória, Rafa se tornou o primeiro brasileiro a levantar um título na competição carioca, que já soma 10 edições, e também conquistou seu maior caneco na carreira, o primeiro de ATP 500. No vôlei, pela 17ª rodada da Superliga Masculina, o Joinville perdeu de virada para o Minas. A partida foi disputada no Centro Eventos Carl Hansen, em Joinville, e o time da casa até saiu na frente, vencendo o primeiro set. Mas o Minas virou e fechou 3-1. Com o resultado, o Joinville permanece em 5º lugar na tabela de classificação com 27 pontos. E o adversário do tricolor é o Bauru, jogo disputado na próxima quinta-feira, às 9 horas da noite, lá em Bauru. E hoje tem mais catarinense em quadra, e o Blumenau recebe o Vôlei Renata de Campinas no Galegão, às 6 horas da tarde. O Avaí ainda não conseguiu arrumar o seu setor defensivo e falhou mais uma vez. Quem aproveitou foi o Brusque, jogo que foi disputado no Heriberto Wilson. Mando de campo era do Leão da Ilha, hein? Mas quem se sentiu à vontade mesmo foi o Bruscão. Tá certo que as duas equipes atacaram bastante e criaram muitas chances, mas gols só de um lado. Dentinho logo tentou fazer valer a lei do ex, mas dessa vez não foi. Já Jean Lucas e Garcês testaram o goleiro Matheus Nogueira. Só que o quadricolor aproveitou os espaços deixados pela defesa do time azul. O zagueiro Wallace, livre, aproveitou a falha na marcação do Avaí e balançou as redes. O Leão tentou responder rápido, de novo com Jean Lucas, essa chegou a beliscar a trave, e com Garcês, que mandou uma bomba. Mas Matheus Nogueira estava num ótimo dia. Já a defesa do Avaí, na segunda etapa, falhou de novo. Igor Bom saiu errado, Diego Tavares foi avançando, só que na finalização ele foi um pouco fominha. Não viu o Olávio ali sozinho. Aí Douglas Bacelar conseguiu salvar para o Leão da Ilha. No final da partida, o Avaí até tentou o empate, bombardeou o gol do Brusque. Mas o goleirão Matheus Nogueira não deixou passar uma. Salvou com a mão, com o pé, com o peito. Teve até a ajuda da trave e de Rodolfo Potiguar. E o melhor ataque do Campeonato Catarinense não conseguiu vazar o gol do quadricolor. Final de jogo, Avaí 0, Brusque 1. A gente tem ainda 2 jogos para aprimorar coisas que a gente está fazendo. Coletivamente a gente vem crescendo e ajustar aquilo que não tem andado no nível que a gente quer. Ser bem objetivo, bem direto, aproveitar esses jogos para tirar lições, tirar conceitos, crescer, melhorar, nos cobrar para que a gente chegue na fase final, que é o nosso grande objetivo, nas nossas melhores condições. Foi uma grande vitória. Eu acho que taticamente a gente fez um jogo excelente. Eu quero parabenizar os meus jogadores, foram extremamente guerreiros. Isso traz para a gente uma confiança para a sequência da temporada, que nós teremos uma Série B, né? Então não deixa de ser também um teste para a gente. O Avaí volta a campo na quarta-feira, às 7 horas da noite, quando enfrenta o Barra, em partida atrasada pelo Campeonato Catarinense pela 8ª rodada. Já o Brusque, pelo Campeonato Catarinense, volta a campo só no próximo sábado, quando recebe Marcílio Dias no Estádio das Nações, às 4h30 da tarde, na última rodada dessa primeira fase. Mas antes disso, o quadricolor estreia na Copa do Brasil. O Brusque entra em campo às 8h30 da noite na quarta-feira e enfrenta o Grêmio Atlético Sampaio.
E o Criciúma continua super líder do Catarinense, mas fechou o clássico contra o Joinville sem gols. O time carvoeiro foi a Joinville com o time misto. E o Joinville precisa vencer na última rodada para tentar garantir uma vaga entre os 8 colocados e seguir às quartas de final. Quem sabe aí alcançar também uma vaga na Série B do Brasileiro. O jogo foi bom, mas não teve aquilo que o povo mais gosta, aquilo que faz alegria, os gols. E o Tigre segue na liderança isolada de sangue doce e com o passaporte já carimbado para a próxima fase. Os técnicos Fabinho Santos do Jack e Cláudio Tencati do Criciúma falaram algumas considerações sobre esse empate em 0-0. Confere aí. A gente tem que valorizar a entrega dos atletas, a forma que jogaram, a organização dentro do jogo, a equipe que na hora de defender, defendeu, na hora de atacar, atacou. Criou chances contra uma grande equipe, mais uma vez eu falo. Com relação ao 0-0, a gente nunca pode reclamar do empate, né? Quando você perde, você fala, putz, se tivesse empatado, hoje a condição é nossa, continuamos líder ainda. Na última rodada a gente tem 2 condições para terminar em primeiro, vencer ou empatar. Só dependemos de nós, o Marcílio acabou empatando no finalzinho com o Nação. Então eu acredito que o resultado ele foi bom. A gente vai para um rápido intervalo, mas antes, um abração para ti, Fred. Ô Fred, um abraço, frentista, meu amigo, torcedor do Bahia. É nóis, meu guri. Rápido intervalo, fique por aí. Jogo Aberto SC. Oferecimento. De volta com o Jogo Aberto SC, Chapecoense e Figueirense no Oeste Catarinense. Deu Figueira, fora de casa. No Gigantão das Avenidas, o vice-líder Marcílio Dias recebeu o Nação, lanterna do estadual. E quem saiu na frente foi o time de Araquari, com Vini Souza, que dominou e virou bonito para bater no canto aos 2 minutos de partida. O empate do Marinheiro foi no apagar das luzes. Depois do levantamento na área, aos 49 do segundo tempo, a zaga do Nação deu mole e Pofo fez o dele. E não tinha tempo para mais nada, assim ficou Marcílio Dias 1, Nação também 1. Só não veio a vitória, infelizmente. Mas mantivemos invencibilidade em casa, temos 20 pontos, Avaí perdeu em casa, Chapecoense perdeu em casa. É um campeonato dificílimo, nós temos que saber como jogar. Hercílio Luz e Concórdia se enfrentaram no estádio Aníbal Costa. O primeiro do Leão do Sul foi de cabeça. Jean Martim aproveitou o cruzamento e fez o dele. O segundo do Marcílio foi um golaço da entrada da área. Cleiton chapou a meia altura no canto e fez a festa no Aníbal Costa. Ingro fechou a conta. Final de jogo no sul do estado, Hercílio Luz 3, Concórdia 0. O Barra foi até Lages para encarar o Inter no estádio Tio Vida e se deu bem. Gols só no segundo tempo e, claro, foi do Pescador. Muriel achou o canto do goleiro e marcou 1-0. O Barra queria mais e foi para cima. No rebote da cobrança de falta, a bola acabou nos pés de Natan e ele ampliou. E foi só. Fim da 10ª rodada, Inter de Lages 0, Barra 2. Então, você acabou de ver todos os gols do Campeonato Catarinense da 10ª rodada. Agora sim você vai ver o gol aí entre Chapecoense e Figueirense, vitória do Figueira. O Figueirense foi a Chapecó com a missão de se recuperar após 2 derrotas consecutivas. Já a Chapecoense queria embalar a 3ª vitória seguida. E o time de Humberto Louser tomou as primeiras ações na partida. Bruno Leonardo teve chance de abrir o placar de cabeça. A Chape estava na pressão e foi o Vinícius Barreta que salvou o Figueira de levar o primeiro gol do jogo. E o Figueirense abriu o placar ainda no primeiro tempo, mas não valeu. A arbitragem viu impedimento nesse lance. E veio o segundo tempo e o gol do Figueirense. Mas antes de falar desse gol, dá uma pausa aí, editor. Prestem atenção na inversão de bola de perna esquerda que o zagueiro Tomás Kaique fez. Que capricho! Pode dar o play aí. Cedric matou bonito, cruzou na área e o Pato aproveitou para fazer o único gol da partida. E foi só. Chapecoense 0, Figueirense 1. Triste, lamentamos, e agora é olhar para dentro internamente, trabalhar, é o que nos resta.
trabalhar, falar o mínimo possível, assumir responsabilidades para que a gente possa dar uma resposta diferente. Fim da 10ª rodada e agora só falta uma para acabar a primeira fase. 4 times já estão aí com a vida definida. Criciúma, Marcílio Dias e Figueirense estão classificados para as quartas de final. E o Nação está rebaixado. Roda a tabela aí, vamos lá. Em primeiro está o Criciúma com 22, em segundo Marcílio Dias com 20. Figueirense aparece na terceira colocação com 15 já classificado. O Barra em quarto com 14 pontos. O Avaí briga pela classificação na quinta colocação com 14 pontos. Em sexto, Hercílio Luz com a mesma pontuação. Em sétimo, o Brusque também com 14. E oitavo, fechando os 8 primeiros aí, o Joinville com 12 pontos. Chapecoense e Concórdia com 11 pontos brigam para entrar nesse pelotão da frente. O Internacional de Lages é o 11º e o 12º Nação Esportes com 5 pontos, já rebaixado. Bora de jogos mundiais de surf? O ISA Games está rolando em Porto Rico, no Caribe, e vai até o próximo dia 3 de março. Os brasileiros estão indo bem no ISA Games, disputado no Arecibo, Porto Rico. Gabriel Medina, Iago Dora, Felipe Toledo, Tatiana Weston Webb e a catarinense Tainá Inkel avançaram para o próximo round, para a terceira fase. Mas a Luana Silva foi para a repescagem. O ISA dá ao Brasil a chance de conquistar vagas olímpicas, tanto no masculino quanto no feminino. Se vencer a competição por equipe entre os homens, Iago ou Medina fica com uma vaga extra, se juntando aos já classificados Felipe Toledo e João Chianca para representar o país nos Jogos Olímpicos de Paris. No feminino, Luana e Tainá buscam vagas individuais. Elas precisam ficar entre as 8 primeiras. A surfista Tatiana Weston Webb já está classificada. Boa! E aos colorados que estão tirando sarro de mim aí, a gente se encontra na Libertadores. Ah, o Inter não vai jogar Libertadores? Ah, então deixa pra lá. Voltamos amanhã, 12h30. Tchau!